Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje é exatamente 21 de março de 2022 e estamos nós reunidos para estudarmos a obra espírita Nosso Lar. Nós vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, que eu vou pedir para a nossa irmã Lígia vir orar para a gente, e logo depois a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso estudo. Mestre amigo Jesus, gratos somos por poder estar aqui mais uma vez em torno da sua palavra, de poder vislumbrar um mundo espiritual. Abre, Senhor, nosso entendimento sobre o tema que será estudado aqui hoje. Agradecemos pelo apoio da equipe espiritual que nos auxilia nesses estudos. Abre nosso entendimento e intua a Conceição e dê força para que ela continue sempre, corajosamente, cumprindo essa missão. Que assim seja. Obrigada, minha amiga. Vamos nós. A nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação. Em nosso último estudo, nós vimos o Lísias esclarecendo o André sobre as trevas. O André estava muito preocupado com o que eram as trevas. E ele fez várias perguntas e o Lísias esclareceu. E o mais importante que o Lísias disse, né, que é lei da vida e que a gente não precisa se preocupar, que é assim, cada um de nós chegará ao local para onde esteja dirigindo os próprios passos. É só você ver o que você está fazendo, o que você está praticando, e você vai para onde daí lhe levará. E ele diz uma coisa boa, que é assim, o planeta Terra é uma organização viva, que ela possui leis de escravização ou de libertação, dependendo da atitude de cada um. Cada um é livre no escolher e no agir, mas é obrigatório no colher do que plantou, né? Muito bem, hoje nós vamos entrar no capítulo 45, no campo da música. Que Jesus nos conduza. À tardinha, Lísias convidou-me para acompanhá-lo ao campo da música. É preciso distrair-se um pouco, André. Disse ele, gentil. Vendo-me relutante, acentuou. Falarei a Tobias. A própria Narcisa consagrou o dia de hoje ao descanso. Vamos? Eu, porém, observava em mim mesmo singular fenômeno. Não obstante a escassez dos meus dias de serviço, já dedicava grande amor àquelas câmaras, porque ele não queria repouso, ele não queria lazer, ele queria continuar a ficar lá nas câmaras. As visitas diárias do ministro Genésio, a companhia de Narcisa, a inspiração de Tobias, a camaradagem dos companheiros, tudo isso me falava particularmente ao espírito. Narcisa, Salúrcio e eu aproveitávamos todos os instantes de folga para melhorar o interior. Aqui e ali, suavizando a situação dos enfermos, que estimávamos de todo o coração, como se fossem nossos filhos. Considerando a nova posição em que me encontrava, acerquei-me de Tobias, a quem o enfermeiro do auxílio dirigiu a palavra com respeitosa intimidade. Recebendo a solicitação, meu iniciador no trabalho anuiu, satisfeito. Então você percebe, o trabalho que André Luiz realiza na colônia Nosso Lar é um trabalho que dá a ele o quê? Satisfação, prazer, alegria de servir. E ele olha para cada paciente, vamos dizer assim, como filhos do coração. Então, vamos ver a fala de Tobias, se ele concordou. Ótimo programa. André, você precisa conhecer o campo da música. E abraçando-me... Não hesite, aproveite. Volte à noite, quando quiser. Todos os nossos serviços estão convenientemente atendidos.
André não queria repouso, não, queria trabalhar. Acompanhei Lísias reconhecidamente. Atingindo-lhe a residência, no Ministério do Auxílio, tive a satisfação de rever a senhora Laura e informar-me quanto ao regresso da abnegada mãe de Heloísa, que deveria regressar do planeta na próxima semana. Então, a mãe de Heloísa, que era sua netinha, sua filha, que estava no planeta Terra, ela ia desencarnar. Ela ia para a cidade do Pé Junto? Não, nós descobrimos que não tem cidade do Pé Junto. Nós descobrimos que existe colônias, ação, vida constante no mundo espiritual. Então, enquanto os da Terra iriam chorar, nossa querida Laura estaria pronta a receber a sua filha. Teresa, muito bem. A casa estava repleta de contentamento. Havia mais beleza no interior doméstico, novas disposições no jardim. E que bom ter uma mãe no mundo espiritual já com uma casinha para te acolher. Despedindo-nos, a dona da casa me abraçou e falou, bem humorada. Então, doravante, a cidade terá mais um frequentador para o campo da música. Tome cuidado com o coração. Quanto a mim, ainda ficarei hoje em casa. Vingar-me-ei de vocês, porém, muito breve. Não me demorarei a buscar meu alimento na terra. Em meio da geral alegria, ganhamos a via pública. As jovens faziam-se acompanhar de Polidoro e Estácio, com quem palestravam animadamente. Lísias, a meu lado, logo que deixamos o aeróbus, numa das praças do Ministério da Elevação, disse carinhoso: Finalmente você vai conhecer minha noiva, a quem tenho falado muitas vezes a seu respeito. Observou André intrigado. É curioso encontrarmos noivados também por aqui. Eu também achei, André, super curioso isso. Então, a criatura acha que vai para o mundo espiritual, que já está livre, e eis que me depara com mais noivado na colônia espiritual, nosso lar. Por isso, vamos trabalhar, vamos estudar para ver se a gente passa da colônia nosso lar, porque a colônia nosso lar está aqui na crosta, né? Então, ainda tem noivado lá. Vamos ver, então, a resposta de Lísias. Como não? Vive o amor sublime no corpo mortal ou na alma eterna? Lá, no círculo terrestre, meu caro, o amor é uma espécie de ouro abafado nas pedras brutas. Tanto o misturam os homens com as necessidades, os desejos e estados inferiores que raramente se diferenciará a ganga do precioso metal. Ele filosofou sobre o amor, né? O André perguntou se tem noivado aqui também. Ele diz, como não? Vive o amor sublime no corpo mortal ou na alma eterna? Lá no círculo terrestre, ou seja, aqui na terrinha, meu caro, o amor é uma espécie de ouro abafado nas pedras brutas. Então, quando você vê o ouro na pedra bruta, você consegue identificá-lo? Não. Tanto o misturam os homens com as necessidades, os desejos e estados inferiores, porque as pessoas confundem amor com sexo, com dinheiro, porque tem os interesses, né? Compaixão. Tanto misturam o amor, os homens com as necessidades, os desejos e estados inferiores, que raramente se diferenciará a ganga, né, a substância ali impura, do precioso metal. Raramente. A observação era lógica, reconhecendo o efeito benéfico da explicação, prosseguiu. O noivado é muito mais belo na espiritualidade. Não existem véus de ilusão ao obscurecer-nos o olhar. Somos o que somos. Lacínia e eu já fracassamos muitas vezes nas experiências materiais. Devo confessar que quase todos os desastres do pretérito tiveram origem na minha imprevidência e absoluta falta de autodomínio. A liberdade que as leis sociais do planeta conferem ao sexo masculino,
ainda não foi devidamente compreendida por nós outros. Raramente algum de nós a utiliza no mundo em serviço de espiritualização. A miúde, convertemo-la em resvaladouro para a animalidade. As mulheres, ao contrário, têm tido, até agora, a seu favor as disciplinas mais rigorosas. Na existência passageira, sofrem-nos a tirania e suportam o peso das nossas imposições. Aqui, porém, verificamos o reajustamento dos valores. Só é verdadeiramente livre quem aprende a obedecer. Parece paradoxo, e todavia é a expressão da verdade. A fala do Ulisses é rica, principalmente para o atual período que nós estamos vivendo. Então, vamos comentar a fala dele. O noivado é muito mais belo na espiritualidade. Por quê? Porque não tem jogo de interesses. Porque às vezes você procura alguém por pura carência. O carente é como se ele estivesse no meio do Rio Negro, desesperado, que vai afogar. E a primeira boia que passa, ele se segura. E depois vai pagar um alto preço por isso. Tem gente que se desespera tanto para casar, que paga um alto preço só para prestar satisfação a uma sociedade. Então, não é o caso na espiritualidade. Ali eles realmente se vinculam nesta colônia. Tia, em todas as colônias são assim? Gente, presta atenção. A colônia Nosso Lar é uma colônia na crosta terrestre. Então, ainda está muito próximo os comportamentos. À medida que o espírito vai evoluindo, esse sentimento, o amor, passa a ser algo muito mais coletivo do que para uma ou duas pessoas. Porque a pessoa começa a perceber que esse sentimento alimenta a alma dela. É o sentimento do amor do Cristo para com a humanidade terrena. Na verdade, para qualquer humanidade. Porque ele já é amor, ele já reflete Deus, 100%. Então, isso que a gente treina com o que a gente chama de família, né? Meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe, esse núcleo, isso daí é um espaço pequeno para um treino, para a gente desenvolver a nossa essência divina. Isso é um exercício de desenvolver. Continua ele. O noivado é muito mais belo na espiritualidade. Não existem véus de ilusão a obscurecer-nos o olhar. Véus de ilusão. Você imagina você casar com alguém? Por que você casou com ele? Ah, porque ele é tão bonito, né? Gente, o corpo perece. Os músculos vão cair. E se você aplicar um monte de botox, você fica horrível. Então não tem jeito. Você vai casar por causa disso? Porque ele é bonitinho? Porque ela é bonitinha? Porque ela tem um corpo legal, sarado? Os músculos dela não tem como educar teu filho. Entende o que eu quero falar? Então aqui nós ainda estamos envolvidos por esse véu de ilusão, a obscurecer-nos o olhar. Somos o que somos, falando na condição de espírito, não tem véu, não tem máscaras. Lacínia e eu já fracassamos muitas vezes nas experiências materiais. E olha o que ele confessa, e devo confessar, que quase todos os desastres do pretérito do passado tiveram origem na minha imprevidência e absoluta falta de autodomínio. Ou seja, ele traiu. Não foi fiel na relação. E a Lacínia, como é um espírito superior, ainda está ali com ele. Mesmo no mundo espiritual. Entendeu? Já não, fofo. Chega. Pare até quando você... Não, de jeito nenhum. Ora, Lívia está esperando a mão. Lívia tá... Mas ele não atraiu. Mesmo... Foi horrível, mas ele ficou ali, sofrendo. Lado a lado, mas não arrumou uma pessoa. Mas vamos lá. Vamos ver aqui esse caso aqui. Devo confessar que quase todos os desastres do pretérito tiveram origem na minha imprevidência e absoluta falta de autodomínio. Agora, olha a observação que ele coloca. A liberdade que as leis sociais do planeta conferem ao sexo masculino. Então, o homem não pode? Pode, né? O homem pode. Deus não é feio para o homem. E para a mulher? Aí, nós, as mulheres chamadas feministas, começamos a dizer, não, mas se eles podem, nós também podemos. Mas olha a observação que o Ulisses coloca.
Olha o que ele coloca. A liberdade que as leis sociais do planeta conferem ao sexo masculino ainda não foi devidamente compreendida por nós outros. Porque essa história de ainda pode facilita a criatura o quê? A errar, a cair. Então, traição não é algo moral, é imoral. Seja para o sexo masculino, seja para o sexo feminino. Raramente algum de nós, na condição masculina, a utiliza no mundo, essa liberdade, em serviço de espiritualização. Porque é isso que a gente tem que entender. Nascer no corpo masculino ou nascer no corpo feminino é uma condição de aprendizado. Se eu estou nascendo no corpo feminino e quero viver a vida masculina, eu vou perder a oportunidade da experiência feminina ou na experiência masculina. O papai não erra, tudo está certo. A gente só tem que aprender a se submeter à vontade dele. Tia, esse serviço de espiritualização é conter? Educar. É me espiritualizar. Porque é como se fosse assim, você tem uma liberdade maior para te educar. As mulheres muitas vezes não fizeram por medo, mas se tivesse a liberdade teriam feito, entendeu? Uma coisa é você não fazer e tendo toda a liberdade, e você conseguir se educar, se espiritualizar. Vamos pegar o apóstolo Paulo? Ele era uma pessoa enrolada na área sexual? Essa encrenca ele não tinha. Por isso que ele estava prontinho para entender o evangelho de Jesus. Apesar dele ter toda a liberdade. E era criticado. Porque ele já tinha quase 30 anos. Entende? Então, apesar de toda a liberdade, você saber se colocar, se respeitar. Porque a sociedade aplaude. E a mulher, muitas não faziam, hoje em dia não, o negócio está solto, mas na época não faziam por quê? Deus o livre. Gente, às vezes a mulher aguentava um casamento porque ela seria muito criticada, ela seria a separada. Lembra disso? A desquitada. E ela aguentava ali, mal sabe ela, que através desse sacrifício ela estava se purificando, se aperfeiçoando e aprendendo a lição. E hoje em dia, em nome dessa permissividade, a gente está abandonando os barcos. E vamos ter que corrigir tudo isso. Então, olha aqui a observação. Gente, a gente não está aqui para agradar a opinião pessoal de A e B. A gente está aqui comentando o livro. O que você faz da sua vida é problema seu. Porque quem vai ter que resolver é você. Não sou eu. A gente está aqui comentando da mesma forma que o que eu faço da minha vida é problema meu. Eu vou ter que resolver, eu vou ter que responder pelo que eu estou fazendo. Então o Espiritismo ele está para esclarecer, ele não proíbe, ele adverte. Adverte. É aquilo que eu digo, casamento não é brincadeira. Ter filho, muito menos. Ajoelhou, vai ter que rezar. Então uma coisa é você responder por você, a outra coisa é você responder por um grupo familiar. Que você se tornou o pai e a mãe daquele lar. Raramente algum de nós a utiliza no mundo em serviço de espiritualização. A miúde, ou seja, muitas vezes, convertemos-la, essa liberdade, em resvaladouro para a animalidade. Baixou? Baixou bem? Animalidade. As mulheres, ao contrário, só que a obra é de 1943. Foi psicografada em 43. Mas ele está falando de encarnações aí bem antes de 43. Hoje em dia isso não cabe mais. Esse papo é em 39, né? Entendeu, gente? Ela está lembrando aqui que nós estamos em plena Segunda Guerra Mundial. Então, nós estamos aqui. O papo é em 39, mas ele está falando de encarnações anteriores, porque agora ele está no mundo espiritual. Então, bem antes de 39. Então, ele diz:
As mulheres, ao contrário, têm tido até agora, então, realmente, quem que está falando aqui, gente? Até agora, até lá, porque hoje em dia não mais. Hoje em dia não mais. A seu favor, a mulher tinha, naquela época, a seu favor, as disciplinas mais rigorosas. Hoje não está mais nada, tudo aberto. Mas a mulher tinha uma disciplina mais rigorosa e a gente reclamava, mas isso era uma forma de conter. Então, quantas mulheres não aguentaram um casamento difícil às vezes? Eu não estou falando aqui que você vai ser espancada pelo marido e vai aguentar. Não, isso deve ser denunciado, isso é crime, tá? Porque hoje a gente separa por qualquer coisa. E a convivência é difícil, gente. Convivência não é fácil com ninguém. Qualquer ser humano que você for viver não é fácil. Não é. A seu favor. Por que a seu favor? Porque era uma forma dela se conter. Ela se continha, ela tinha medo de ser mal falada, né? Ela tinha medo de ser apontada, a sociedade isolava. Devido a essa situação, ela acabava se contendo muito mais. Hoje isso acabou. Hoje, a menininha de 16, 17 anos leva um menininho de 16, 17 anos para dentro de casa. E vão lá pro quarto e tá tudo legal. E acorda de manhã, e aí, mamãe, tem café? Isso não existia há 60, 70 anos atrás. Namorinho, na sala. E o pai ou mãe ali presente conversando. Ou irmão. Então não há mais esse respeito. Acabou. E a menina 17, 18 anos. Ou menos. As mulheres, ao contrário, têm tido até agora a seu favor as disciplinas mais rigorosas. Na existência passageira, sofrem-nos a tirania, as mulheres, e suportam o peso das nossas imposições lá atrás. Aqui, porém, verificamos o reajustamento dos valores no mundo espiritual. Só é verdadeiramente livre quem aprende a obedecer. Só é verdadeiramente livre quem aprende a obedecer. Porque se você é uma pessoa sem regras, você não é livre. Você é preso aos excessos, à indisciplina. E quem é verdadeiramente livre se submete às regras. Porque ele sabe se conter. O escravo do desejo não consegue se conter. Logo, ele não tem liberdade de escolha. Ele é um prisioneiro ou prisioneira. Só é verdadeiramente livre quem aprende a obedecer. Parece paradoxo e, todavia, é a expressão da verdade. Indagou André. Contudo, você tem em mira novos planos para os circos carnais? Explicou ele apressado. Nem podia ser de outro modo. Necessito enriquecer o patrimônio das experiências. E, além disso, minhas dívidas para com o planeta são ainda enormes. Lacínia e eu fundaremos aqui, dentro em breve, nossa casinha de felicidade, crendo que voltaremos à Terra precisamente daqui a uns 30 anos. 30 anos de mundo espiritual e uma programação para reencarnarem. E ele fala interessante ele falar aqui que é dívida com o planeta, né? Coisa diferente. Carlinha está falando dessa fala dele, diz assim: minhas dívidas para com o planeta são ainda enormes, porque em verdade é para com a sociedade do planeta, entendeu? Porque não é com a terra, com a folha, com os pássaros, obviamente que tudo isso está inserido, mas é nesse processo de evolução para com o coletivo. Porque não, você consegue viver só você e os seus dentro de casa? A gente tem que tirar isso. Nós estamos inseridos em uma sociedade. Vivemos em rede. Vivemos em rede. A outra coisa é a gente pensar, tia, como é que esse noivado, isso foi predestinado, aí volta o toque da alma gêmea? Não, são espíritos que ao decorrer das encarnações se conheceram, se aproximaram,
se afinizaram e estão ali nesse processo de burilamento ao longo das encarnações. A pergunta é feita a Emmanuel: então quem seria a alma gêmea do nosso Senhor Jesus Cristo? Aí ele diz, porque já que nesse processo da encarnação você vai afinando, buscando ali, encontra alguém e você vai construindo um amor, e aí Emmanuel responde: a humanidade terrena. Então a gente observa que quando somos crianças, nós idolatramos, amamos pessoas. Quando nós nos tornamos adultos, nós refletimos o amor na sua essência. E todos que se aproximam são beneficiados por essa luz, tá? Então, o que nós fazemos ainda em um grau menor é exercitar e aprender um dia esse amor maior. Havíamos então alcançado as cercanias do campo da música. Luzes de indescritível beleza banhavam o extenso parque, onde se ostentavam encantamentos de verdadeiro conto de fadas. Fontes luminosas traçavam quadros surpreendentes, um espetáculo absolutamente novo para mim. Então a pessoa desencarna, olha, se depara com essa alegria toda e o povo fica agoniado, né? Olha aí. Antes que pudesse manifestar minha profunda admiração, Lísias recomendou bem-humorada: Lacínia sempre se faz acompanhar de 2 irmãs, as quais espero faça você as honras de cavalheiro. Respondi reticencioso, considerando minha antiga posição conjugal. Afinal de contas, ele era um homem o quê? Casado. E de repente o Lísia diz: olha, ela veio acompanhada de duas irmãs, né? Tipo assim. Aí o André já acionou a vida terrena, né? Pensou besteira. Vamos lá ver. Mas, Lísias, você deve compreender que estou ligado a Zélia. Zélia Ratai. O enfermeiro amigo, nesse instante, riu a valer, acrescentando: Era o que faltava. Ninguém quer ferir seus sentimentos de fidelidade. Não creio, no entanto, que a união esponsalícia deva trazer o esquecimento da vida social. Não sabe mais ser o irmão de alguém, André? Ele deve ter feito: ufa, eu achei que ia ter que ficar com as meninas, né? Ri-me desconcertada e nada pude replicar. Nesse momento, atingimos a face de entrada onde Lísias pagou gentilmente o ingresso. Tem ingresso. E qual é o dinheiro? Bônus hora. Isso tudo é para quê? Estimular a criatura ao trabalho. Aqui na Terra não é diferente. Então, se você quer ter filhos e filhas preguiçosas, dê tudo. Dê tudo. Entendeu? Então, isso é uma forma que o papai arruma de estimular a criatura ao trabalho, porque é só através do trabalho que você se aperfeiçoa. Nesse momento, atingimos a faixa de entrada, onde Lísias, então, pagou gentilmente o ingresso. Notei, ali mesmo, grande grupo de passeantes em torno de gracioso coreto. Coreto nós já vimos. Aqui na nossa cidade de Manaus, nós temos aquelas praças antigas, né? Aquelas casinhas que ficam bem no meio da praça, e ali eles tocavam, lembro? Músicas maravilhosas. Foi há muito tempo, e para lá ficou que ninguém escuta mais, né? De gracioso coreto, onde um corpo orquestral de reduzidas figuras executava música ligeira. Caminhos marginados de flores desenhavam-se à nossa frente, dando acesso ao interior do parque em várias direções. Observando minha admiração pelas canções que se ouviam, o companheiro explicou: Nas extremidades do campo, temos certas manifestações que atendem ao gosto pessoal de cada grupo, dos que ainda não podem entender a arte sublime. Mas no centro, temos música universal e divina, a arte santificada por excelência. Nós vamos entrar num ponto doloroso: a arte. Então, cenas do próximo capítulo. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Gente, a gente não está aqui para agradar a opinião pessoal de A e B. A gente está aqui comentando o livro.
O que você faz da sua vida é problema seu, porque quem vai ter que resolver é você. Vamos trabalhar, vamos estudar para ver se a gente passa da colônia nosso lar, porque a colônia nosso lar está aqui na crosta, né? O amor é uma espécie de ouro abafado nas pedras brutas, porque as pessoas confundem amor com sexo, com dinheiro, porque tem os interesses, com paixão. O noivado é muito mais belo na espiritualidade. Por quê? Porque não tem jogo de interesses. Porque às vezes você procura alguém por pura carência. O carente é como se ele estivesse no meio do Rio Negro, desesperado, que vai afogar. E a primeira boia que passa, ele se segura. E depois vai pagar um alto preço por isso. Só para prestar satisfação a uma sociedade. Não é o caso na espiritualidade. Ali eles realmente se vinculam nesta colônia. Tia, em todas as colônias são assim? Gente, presta atenção. A colônia Nosso Lar é uma colônia na crosta terrestre. Então ainda está muito próximo os comportamentos. À medida que o espírito vai evoluindo, esse sentimento, o amor, passa a ser algo muito mais coletivo do que para uma ou duas pessoas. Porque a pessoa começa a perceber que esse sentimento alimenta a alma dela. É o sentimento do amor do Cristo para com a humanidade terrena. Na verdade, para qualquer humanidade. Porque ele já é amor, ele já reflete Deus, 100%. Então isso que a gente treina com o que a gente chama de família, né? É um espaço pequeno para um treino, para a gente desenvolver a nossa essência divina. Isso é um exercício de desenvolver. Véus de ilusão. Você imagina você casar com alguém? Por que você casou com ele? Ah, porque ele é tão bonito, né? Gente, o corpo perece. Os músculos vão cair. E se você aplicar um monte de botox, você fica horrível. Então não tem jeito. Você vai casar por causa disso? Porque ele é bonitinho? Porque ela é bonitinha? Porque ela tem um corpo legal, sarado? Os músculos dela não tem como educar teu filho. Entende o que eu quero falar? Então, traição não é algo moral, é imoral. Seja para o sexo masculino, seja para o sexo feminino. Nascer no corpo masculino ou nascer no corpo feminino é uma condição de aprendizado. Se eu estou nascendo no corpo feminino e quero viver a vida masculina, eu vou perder a oportunidade da experiência feminina ou na experiência masculina. O papai não erra, tudo está certo. A gente só tem que aprender a se submeter à vontade dele. É me espiritualizar. Porque é como se fosse assim, você tem uma liberdade maior para te educar. As mulheres muitas vezes não fizeram por medo, mas se tivesse a liberdade teriam feito, entendeu? Uma coisa é você não fazer e tendo toda a liberdade, e você conseguir se educar, se espiritualizar, entende? Então, apesar de toda a liberdade, você saber se colocar, se respeitar, porque a sociedade aplaude. E a mulher, muitas não faziam, hoje em dia não, o negócio está solto, mas na época não faziam por quê? Deus o livre. Gente, às vezes a mulher aguentava um casamento porque ela seria muito criticada, ela seria a separada, a desquitada, e ela aguentava ali, mal sabe ela, que através desse sacrifício ela estava se purificando, se aperfeiçoando e aprendendo a lição. E hoje em dia, em nome dessa permissividade, a gente está abandonando os barcos. E vamos ter que corrigir tudo isso. É aquilo que eu digo, casamento não é brincadeira. Ter filho, muito menos. Então, uma coisa é você responder por você, a outra coisa é você responder por um grupo familiar, que você se tornou o pai e a mãe daquele lar. Mas a mulher tinha uma disciplina mais rigorosa, e a gente reclamava, mas isso era uma forma de conter. Então, quantas mulheres não aguentaram um casamento difícil, às vezes? Eu não estou falando aqui que você vai ser espancada pelo marido e vai aguentar. Não, isso deve ser denunciado, isso é crime, tá? Porque hoje a gente separa por qualquer coisa. E a convivência é difícil, gente. Convivência não é fácil com ninguém. Qualquer ser humano que você for viver, não é fácil. Hoje isso acabou. Hoje a menininha de 16, 17 anos leva um menininho de 16, 17 anos para dentro de casa. E vão lá pro quarto e tá tudo legal. E acorda de manhã e aí, mamãe, tem café? Só é verdadeiramente livre quem aprende a obedecer. Porque se você é uma pessoa sem regras,
você não é livre, você é preso aos excessos, à indisciplina. E quem é verdadeiramente livre se submete às regras, porque ele sabe se conter. O escravo do desejo não consegue se conter, logo ele não tem liberdade de escolha. Ele é um prisioneiro ou prisioneira. A outra coisa, a gente pensa, tia, como é que esse noivado, isso foi predestinado, aí volta o toque da alma gêmea? Não, são espíritos que ao decorrer das encarnações se conheceram, se aproximaram, se afinizaram e estão ali nesse processo de burilamento ao longo das encarnações. A pergunta é feita a Emmanuel, então quem seria a alma gêmea do nosso Senhor Jesus Cristo? A humanidade terrena. Então a gente observa que quando somos crianças, nós idolatramos, amamos pessoas. Quando nós nos tornamos adultos, nós refletimos o amor na sua essência. E todos que se aproximam são beneficiados por essa luz, tá? Então, o que nós fazemos ainda em um grau menor é exercitar e aprender um dia esse amor maior. Entendeu, gente? Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim, agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida e a espiritualidade amiga, pela presença e pela inspiração. Que nós possamos aprender que sinônimo de cristão é sacrifício. Graça te damos, amigo e amor de nossa vida. Que assim seja.